Vamos falar sobre a presença de Deus. Amém? Cabe mais alguma coisa aí a respeito da presença de Deus? Amém. Então pega a sua Bíblia, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos abrir em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Versículo 1. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu disse ontem que a presença de Deus, ela vem sempre acompanhada com cura, acompanhada com salvação, com restauração, com libertação, com renovo, com avivamento. Amém? E quando nós buscamos a presença de Deus, nós ficamos abertos por Deus para receber todas estas bênçãos. Mas nesta noite, eu não quero motivar você a buscar a presença por causa das bênçãos. Ter a presença de Deus é fato, virão as bênçãos. É um pacote completo. Mas a proposta aqui nesta noite não é buscarmos a presença por causa das bênçãos que a presença traz. A proposta nesta noite é nós buscarmos a bênção do Senhor, buscarmos a presença do Senhor só por causa da presença. Buscar a presença pela presença de Deus. Só estarmos aqui desejosos em receber a presença só pela presença. Não é buscar a presença para eu ser curado. Não é buscar a presença para a porta se abrir amanhã, numa segunda-feira, porque eu tenho muitas coisas para pagar. Não é por isso. Absolutamente. É buscar a presença, desejar a presença, meu coração e a minha alma suspirando pela presença, só por causa da presença. Paixão pela presença de Deus, não por causa dos benefícios, mas só para estar próximo ao Senhor. Amém, queridos? O texto de 1 Crônicas 17:1 diz assim: o rei Davi já morava no seu palácio, quando certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, ou cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Agora abre Amós do capítulo 9. Eu vou ler 11 e 12. Amós 9, 11 e 12. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará estas coisas. Davi desejava construir uma tenda para guardar a arca. Tempos depois de Davi, vem o profeta Amós entregando uma palavra do Senhor: eu levantarei a tenda caída de Davi. O Espírito Santo vai trazer uma revelação ao nosso coração nesta noite a respeito da palavra de Amós. Amém? Vamos orar?
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque nós somos apaixonados pelo Senhor. Estamos aqui porque nós estamos desesperados pela Tua presença, completamente apaixonados pela presença do Senhor. Estamos aqui porque não há nada que queiramos mais que a Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos aproximar mais e mais de Ti. E nós queremos fazer isso nesse momento, através da Tua palavra. Fica à vontade. Fica à vontade, Tu és o nosso convidado de honra. Nós trazemos, Senhor, para o nosso coração a vontade de receber o Senhor, de receber a Tua palavra, a vontade, meu Deus, de ter um encontro muito pessoal com a presença. Nós queremos sair daqui carregados pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vocês sabem que de tempos em tempos, se você for para a Bíblia, você vai encontrar de tempos em tempos Deus preparando encontros com o homem, Deus preparando encontro com o povo dele. Por exemplo, aqui nos dias de hoje, nós estamos nesta conferência e eu tenho muita leveza, muita convicção no meu coração de que esses eventos, eles não nascem do nada de um dia para o outro no coração de um pastor. Eu tenho muita clareza, sabe, muita convicção para dizer para vocês que essas conferências, simpósios, seminários, convenções, congressos, elas nascem no coração de Deus. É uma agenda de Deus para o povo dele, e Ele coloca no coração do pastor, do líder. Para quê? Para preparar um tempo de um encontro muito especial da glória de Deus com o povo dele. Amém, irmãos? E o desejo do meu coração aqui nesta noite é que você saia daqui em estado de graça pelo mover da glória de Deus no nosso meio. Amém? Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo para um povo, é porque a geração velha não entregou o que Deus mandou entregar. Então, queridos, que Deus não tenha que levantar no nosso lugar uma geração de apaixonados pela glória de Deus. Que eu e que vocês sejamos apaixonados pela presença de Deus. Põe a mão na tua cabeça e diga assim comigo: Cristo em mim, a esperança da glória. Você entende o que é isto? É você dizendo que lá no seu trabalho, a esperança da glória de Deus ser manifestada é a sua presença lá. É você, o que você acabou de dizer? Cristo em mim é a esperança da glória. Na minha casa, a esperança que Deus tem, que a glória dele será manifesta lá, é porque eu estou lá carregando a glória de Deus. Você pode dizer isto? Diga: eu carrego a glória de Deus. Irmãos, que responsabilidade. Que responsabilidade é eu entender que eu carrego a glória de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que você não seja uma pessoa que precise que o evangelho seja diluído para você aceitá-lo. Sabe o que eu quis dizer? É quando você compra, por exemplo, uma polpa de fruta. E aí você tem que colocar água ou leite líquido para diluir, para você bater aquilo ali e conseguir digerir. Irmão,
que você seja tão maduro na presença de Deus, tão íntimo da presença de Deus, que você seja tão apaixonado pela presença de Deus, que o evangelho não tenha que ser diluído para você recebê-lo. Sabe, irmão, que o evangelho não tenha que ser maquiado. Nós estamos vivendo um tempo em que o pregador, ele tem que ter cuidado com o que ele vai falar para ele não ser processado. Em que o pregador, o pastor, tem que ter cuidado com o que ele vai falar, porque é possível que alguém imaturo e infantil, que não esteja preparado para o peso da glória de Deus, saia da igreja depois de uma palavra que o pastor entregou. Porque existem pessoas, e são muitas pessoas, que elas precisam de um evangelho maquiado, que massageie o ego para que ele dê conta do evangelho. Mas nós não, irmãos, nós não. Nós somos maduros, nós estamos preparados para um evangelho puro, um evangelho sem maquiagem, um evangelho não diluído, um evangelho que vai confrontar-nos, pelo amor de Deus. Porque a glória de Deus, ela vem sobre nós para nos confrontar, irmão, e não para nos confortar. Nós estamos procurando a presença de Deus a tal ponto que nós sejamos maduros para receber um evangelho puro, genuíno, sem ser diluído. Tem alguém preparado para isso? Dá glória a Deus. Eu li um texto que Davi está dizendo assim: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Davi reconhecia o significado da tenda. O que é da arca da aliança, aliás? O que a arca da aliança simbolizava? Você sabe me dizer? A presença de Deus. E Davi levava isso em alta conta. Bata no seu peito e diga: hoje eu sou a arca. Entendeu, sim ou não? O que a arca representa? Então lá na minha casa eu represento o quê? Cuidado, se você não representa a discórdia lá. Se você não representa lá a confusão. Se você não representa lá a sanguessuga dadá. Só toma e não faz nada. Se você não representa a divisão. Se você não representa a confusão. A arca da aliança representa a presença de Deus. Então, de novo, entenda: você representa a presença de Deus. Amém? Davi, ele sabia o que significava a arca. A arca para o povo naqueles dias representava a presença de Deus. E ele olhando para onde? Para o palácio suntuoso que ele morava, ele dizia: eu estou aqui morando nesse deslumbre todo, e a arca da aliança do meu Deus está lá naquela simples tenda. Eu vou construir um palácio para Deus. Eu vou construir um lugar para colocar a arca da aliança. Depois, tempos depois, muitos anos depois, você vai encontrar Amós sendo usado por Deus, boca de Deus. Amós, boca de Deus. Entenda aqui, você é profeta, você é boca de Deus. Cuidado com o que você fala, porque você é boca de Deus.
Olha para mim e me responda: há quanto tempo a sua casa não tem um profeta? Há quanto tempo a sua célula não tem um profeta? Há quanto tempo onde você está, o ambiente onde você está, não recebe uma palavra profética? Falta de entendimento, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você que você é boca de Deus. E Amós, boca de Deus, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Preste atenção, acompanhe o que eu vou dizer para você entender. Deus sempre criou ambientes para o povo dele se reunir para comunhão e relacionamento com ele. Entendeu não? Vou repetir. Deus sempre criou ambientes para o povo dele se reunir em comunhão, em adoração, para louvar o nome dele. Você não entendeu? Esse ambiente aqui, Deus criou para você se reunir com o povo dele em adoração, para buscar a presença, adorar a presença dele. Tem alguém aqui no nosso meio nesta noite que está aqui em nome de Jesus? Levanta a mão. Se você está aqui em nome de Jesus e esse irmão também está, eu garanto na palavra que Deus está aqui. Aleluia, aleluia. O primeiro lugar que Deus preparou na terra para um encontro com o homem que ele criou foi o Éden. Deus prepara o Éden, coloca lá o homem e a mulher, e todos os dias Deus tinha um encontro com aquele casal. Todos os dias. De lá para cá, você vai pegando a Bíblia e você vai vendo o tempo inteiro. Escuta, Deus criando oportunidades. Quando Moisés arranca o povo, através de Deus, arranca o povo do Egito, e eles vão para o deserto, Deus dá uma instrução. Escuta aqui, olha aqui nos meus olhos. Deus dá uma instrução. Qual era a instrução? Levanta um tabernáculo. Levanta um tabernáculo que vai ser o point, o lugar de encontro. Ali eu vou manifestar a minha presença, eu vou derramar a minha glória sobre as pessoas que estiverem ali. E Deus dá todos os detalhes para Moisés, e ele constrói através de Bezalel. Deus vai usando as pessoas e vai levantando. Aí caminha, vai caminhando comigo na Bíblia. Por exemplo, alguém aqui me ajuda, contribui. Alguém que construiu um templo para o Senhor. Salomão. Davi que queria construir, mas Deus diz: não, suas mãos estão sujas de sangue. Quem vai construir é o seu filho. Só que antes de Salomão, outros construíram templos também. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Amém? E preste atenção. Fale comigo sobre o templo de Salomão. Fale comigo aqui. Como era o templo que Salomão construiu? Avacalhado. Sim ou não? Estranho. Confuso, bagunçado. Sim ou não? Não. Como que era o templo? O templo era algo magnífico. Pensa numa coisa estupefante. O templo era algo inexplicável. Tem um texto na Bíblia que diz que as pessoas que passavam na porta do templo ficavam estupefadas, admiradas com tanta beleza, maravilhados. Aí vocês vão vendo tabernáculos e templos
templos que foram construídos, coisas maravilhosas que foram construídas. Aí vinham os inimigos e faziam o quê? Destruíam. Vinha alguém e fazia o quê? Erguia novamente. Caminha comigo. Em Amós, se você ler, você não vai encontrar Amós dizendo assim: levantarei o templo destruído de Salomão. Você não vê escrito isso. Você não vê na Bíblia em momento algum o Senhor usando profeta nenhum, dizendo: eu vou reerguer o templo que Esdras reergueu, e que até Herodes ele fez destruir e ele reergueu. Ninguém. Você só vê Deus dizendo assim: eu vou levantar a tenda caída de Davi. Caminha comigo que eu vou fazer você entender. Você vai ver Deus dizendo assim: eu levantarei a tenda caída de Davi. Gente, por quê? Você já parou para pensar por quê? Por que Deus não disse assim: eu vou reerguer o templo destruído de Salomão? O templo suntuoso, majestoso, maravilhoso, caríssimo, que Salomão construiu e foi destruído. Eu vou levantar. Você já parou para pensar por que Deus não disse isso? Por que Deus não tinha a intenção de levantar o templo caído, mas tinha a intenção de levantar, de reerguer a tenda caída de Davi? Gente, faz a comparação, o templo com a tenda. O que valia mais, o templo ou a tenda? O templo de Salomão e os outros templos que foram construídos e destruídos ao longo da história. Há um texto em Atos que fala sobre quase a mesma coisa aqui de Amós, dizendo sobre a tenda caída de Davi, porque Deus tinha saudade da tenda caída de Davi. Vocês não estão entendendo, não. Deus tinha saudade da tenda caída de Davi. Então eu respondo a pergunta que eu fiz: por que Deus tinha a intenção de levantar a tenda e não tinha a intenção de levantar o templo? Porque Deus tinha saudade. Agora eu mudo a pergunta: por que Deus tinha saudade da tenda caída de Davi e não tinha saudade do templo de Salomão? Você pode viajar comigo aí e começar você tentar criar uma resposta para isso. Muito bom. Por quê? Porque Davi era adorador. Não tinha adoração. Olha aqui. Ei, não tinha adoração no templo de Salomão? Tinha, sim ou não? Será que a lâmpada podia se apagar no templo de Salomão? Sim ou não? Não podia. O fogo tinha que permanecer aceso, a lâmpada. Mas por que Deus queria levantar? Era a tenda de Davi. Eu quero que você me ajude a responder por que Deus queria e por que Deus tinha saudade. Irmão, comece a entender. Deus tem saudade. Você não está entendendo é nada. Irmãos, tem alguma coisa, tem algum momento na sua vida que você tem saudade? Tem? A gente sente saudade de coisa ruim? Nossa, saudade de sofrer, gente. Com a vontade. Quem tem saudade de sofrer? Saudade de sofrimento. Nós não temos saudade de sofrimento.
Nós temos saudade de coisa boa. De quê? Daquilo que a gente ama. Ah, meu Deus. Nós temos saudade daquilo que a gente ama. Deus tem saudades exatamente da tenda de Davi. Sabe por quê? Porque Davi levou olha, lá no templo, antes de entrar no templo, meu Deus do céu, antes de entrar no templo de Salomão, tinha um monte de critério e protocolo. Tinha um monte de critério. No tabernáculo, principalmente. Eu saí do templo e eu fui lá no tabernáculo de Moisés. Todo mundo podia entrar no tabernáculo, sim ou não? Gente. No Santo dos Santos, podia, gente? Não. Tinha protocolo. Tinha critérios. Na tenda de Davi não tinha protocolo. Na tenda de Davi não tinha critério. Irmãos, no templo tinha turnos. Agora são esses levitas, agora são esses, enquanto esses descansam. Na tenda de Davi não. Mesmo que tivesse turnos, as pessoas não respeitavam o turno, porque a adoração foi implantada de forma ininterrupta. Era 24 horas, era uma espontaneidade. O povo era espontâneo para adorar. Não havia regras. Só pode adorar fulano, beltrano e ciclano. Só sacerdote. Não. Davi abriu espaço para a adoração genuína e verdadeira. Davi abriu espaço para o povo chorar. Davi abriu espaço para o povo se arrepender. Davi abriu espaço para o povo passar a noite inteira, o dia inteiro. Davi abriu espaço para as pessoas se apaixonarem pela arca, pela presença. Vamos para o tabernáculo? No tabernáculo, quem via a arca da aliança? Hein, gente? Todo mundo. Ela ficava lá exposta. Não. No tabernáculo, só o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e lá ele dava de cara com a arca. E se tivesse em pecado, morria fulminado lá. Mas na tenda de Davi, o povo entrava lá, dava de cara com a arca, e o povo não ficava de pé, o povo não suportava a presença, e o povo passava dia, e o povo passava horas, e passava a noite inteira em adoração. Davi abriu espaço para adoração espontânea. Eram 24 horas de busca da presença de Deus, aleluia. No tabernáculo, eles entravam na presença. Olha aqui, acompanha comigo. No tabernáculo, eles entravam na presença para quê? Pedir perdão pelos pecados. Só para pedir perdão. Para que eles pudessem plantar, colher, receber. Eles entravam por troca de benefícios. Quantas pessoas vêm aqui em troca de benefícios? Senhor, eu te dou o dízimo se amanhã o Senhor me ajudar a comprar o carro, a pagar o aluguel, a fazer isso, a fazer aquilo. Eu vou te devolver o dízimo se o Senhor abrir a porta de mim. As pessoas vêm em busca de benefícios. No tabernáculo, eles entravam para pedir perdão. Na tenda de Davi, eles entravam só para buscar a presença. Eles queriam estar ali só por causa da presença. O culto deles era genuíno. O culto deles era apaixonado. Havia alma, havia paixão no culto deles. É disso que Deus tem saudade. Deus tem saudade de um culto que tem alma. Tem irmãos que vêm para a igreja desalmado. Você está vendo o irmão, ele não tem alma. Sabe, o irmão vem e fica aqui só o corpo presente.
ele não está aqui, ele não põe alma no louvor, ele não põe alma na palavra, ele não põe alma no momento da oferta, ele não põe alma em nada que ele faz. A casa dele não tem alma, a comida dele não tem alma, a cara dele não tem alma. O que Deus tinha saudade na tenda de Davi é porque lá o culto tinha alma e paixão. É esse culto que Deus tem saudade. Não é aquele culto que tem que falar: irmão, levanta a mão, irmão. Não é aquele culto que tem que falar: abre a boca e adora. Não é aquele culto que tem que falar: fica em pé, assenta, levanta a mão. Não, não. O culto era natural. O culto era espontâneo. O culto era apaixonado. As pessoas se derramavam por causa da presença. E a presença vinha por causa da adoração. Não era mecânico. Não era mecânico, irmãos. Pelo amor de Deus, olhe para mim. Olha para mim, irmãos. A pior desgraça que pode acontecer com um cristão, irmão, é perder a paixão pelo culto. É perder a paixão pela presença. É tratar as coisas de forma mecânica. E o pastor, ele parece mais um boiadeiro do que um pastor. Sabe o boiadeiro que fica com aquele garfo na mão e fica ali fincando o gado, para o gado andar? E tem pastor que tem que ficar com o garfo na mão. Sabe para quê? Para fincar o gado, para ver se o gado vai. Porque não há espontaneidade, porque o culto não é natural, porque o culto não é sobrenatural, não é original, porque não tem alma e nem tem paixão. Queridos, por que Deus diz: eu vou reerguer a tenda caída de Davi? Porque Deus tinha saudade de um homem segundo o coração dele. Porque Davi era adorador, pecador sim, mas ele era adorador, o homem segundo o coração de Deus, porque ele era fervoroso em adoração. Ah, meu Deus, Davi era fervoroso em adoração. Vocês já leram os Salmos de Davi? Ele era romântico com o Senhor. Ele era romântico com o Senhor. Quantos de nós não sabemos falar uma palavra de amor ao Senhor? Sabe o que nós sabemos? Senhor, me dá isto, me dá aquilo. Faz isto e faça aquilo. Davi não, irmãos. Davi, ele romantizava o Senhor. Ele tratava o Senhor com amor. Ele era um enamorado da presença de Deus. Davi, ele desejava: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele desejava. Deus está procurando Davis aqui. Deus está procurando aqueles que Ele vai levantar aqui nesta noite. Eu levantarei a adoração de uma igreja apaixonada. Meu Deus do céu. Ele não está procurando uma igreja de show, de espetáculo. Não é isso que ele está procurando. Deus não tem saudade de igreja que faz espetáculos. Não, não, não. Deus não está procurando igrejas que faz shows, que eleva a celebridade. Não. Deus está procurando igreja que chora, que derrama, que se prostra diante da presença dEle. Davi falou: para com esse negócio, gente. Para com esse negócio de protocolo, de que esses modelos, esses critérios. Não era bagunça, não. Não estou falando sobre isso.
Ele está falando, ele estava mostrando que o que Deus quer é um coração quebrantado, um coração humilde, contrito na presença dele. Lembra quando Davi conseguiu trazer a arca de volta para o centro da cidade? A Bíblia diz que ele fez o quê? Tirou a roupagem de rei, foi para o meio do povo e começou a celebrar e a adorar. Dona Mical, a esposa, lá da janela do palácio, olhando ele lá, papelão, hein, rei? No meio dos plebeus, que bagunça, hein, rei? Quando Davi olha para ela, minha filha, eu não sei o que você quer não, eu quero é Deus. A Bíblia diz que porque ela criticou a adoração de Davi, o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril. Tem um monte de crente estéril. Não ganha uma alma para Jesus, não dá um fruto, não sai do lugar. Sabe aquele monte de crente estéril, figueira estéril, sabe? Por quê? Porque critica a lágrima derramada, critica a adoração, critica o mover de Deus na vida dos outros. Levantarei a tenda caída de Davi. Sabe por quê? Porque Davi permitiu o povo experimentar o amor através da adoração, através da presença. E o que Deus vai fazer aqui é permitir que você experimente o amor dele através da presença dele. Davi levou o povo a santificar o nome do Senhor, a dizer: Santo, 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 Santo. E é isso que Deus tem saudade. Deus tem saudade de uma igreja que santifique o nome dEle. Deus tem saudade de um povo que adore o nome dEle de forma original e espontânea. Levantarei a tenda caída de Davi. Deus tinha saudade. Irmão, você está deixando Deus com saudade de você? Oh, meu Deus. Às vezes, se um dos meus filhos dá aquela sumida deles é aquela sumida de 2, 3 dias. Está na casa deles, com a família deles, e aí dá aquela sumidinha de 2, 3 dias, eu já sinto saudade. E eu pergunto para você, você está deixando com Deus com saudade de você? Você está dando uma sumida? Senhor, eu vou jejuar. Não é porque o jejum vai me trazer coisas. Não é por isso. Eu vou jejuar. É para que eu esteja mais quebrantado, para sentir a tua presença. Senhor, eu vou adorar. Não é porque eu quero coisas, mas é porque eu quero sentir o Senhor muito perto de mim. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero sentir o toque. Eu quero ser abraçado. Eu quero sentir o toque da mão do Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Se o Senhor fizer, eu vou adorar. Mas se o Senhor não fizer, eu vou adorar a si mesmo. Se o Senhor me der, eu vou adorar. Mas se o Senhor tirar de mim, eu vou adorar. Ah, meu Deus, se o Senhor curar, eu vou saltar dessa altura. Mas se o Senhor não curar, eu vou saltar também. Meu Deus, se o Senhor me der vitória, eu vou celebrar, mas se o Senhor não me der a vitória, eu vou chorar, mas chorar eu vou adorar,
mesmo que eu estiver derramando lágrimas, eu vou adorar, porque o que eu quero é a tua presença. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Pelo que clama o seu coração? Pelo time? Por mulheres? Por bens? Fama, status, dinheiro? Vingança? Pelo que clama o seu coração? O salmista diz assim: o meu coração clama e exulta pelo Deus da minha salvação. A minha alma suspira e desfalece. É perder as forças, é desmaiar, é desejar a presença de Deus. Eu fiz uma pergunta para você: você tem deixado Deus com saudade de você? Agora eu mudo a pergunta: você tem tido saudade da glória? Você tem tido saudade da glória? Saudade da presença de Deus? Você tem tido saudade do manifestar de Deus? Irmãos, quantos de vocês já foram para o lugar secreto para orar? Ajoelhou lá no seu canto, no seu quarto, ou sei lá onde que foi. Você foi orar e não conseguiu orar. Você talvez só chorou. Já aconteceu isso com você? Aí você chora com aquela dor. Já aconteceu isso com você? Você vai orar, aí te dá aí você começa a chorar e vai chorando até soluçar. E te dá um aperto tão grande assim, e você sente dor. Aí você fica assim: mas por que eu estou chorando? E que dor é essa que eu estou sentindo? E você vai identificar a dor, e você entende que você está com saudade, mas você não sabe do que. Eu vou te explicar do que. Primeiro eu quero perguntar para você: você já teve essa experiência? De você ir orar e não você, porque o choro é sinal de quebrantamento, e o choro também é uma oração, o choro também é uma adoração. Sabe quando você vai orar, você começa a chorar, e você sente aquela saudade. Saudade de quê, gente? Sabe de quê? É o seu espírito. É o seu espírito que está chorando de saudade de onde ele veio. Entendeu não, né? Que o espírito volte a Deus que o deu, porque o seu espírito veio de Deus. E ele tem saudade de onde ele veio. O nosso espírito tem saudade de onde ele veio. Mas, irmãos, quem vive na carne não entende as coisas do espírito. Quem está entendendo? Quem vive na carne não entende as coisas do Espírito. E para alguns, chorar na presença de Deus é doideira, é loucura. Mas para aqueles que sabem o que são as coisas do Espírito, entendem que a melhor coisa que tem a melhor coisa que tem é a presença dele. A melhor coisa que tem é você sentir o abraço de Deus. Deus está com saudade de você. Irmãos, aqui nós somos reconhecidos pela nossa digital. Amém? Ninguém tem a mesma digital. Zilhões de pessoas. Olha,
Olha que Deus tremendo. Zilhões de pessoas no mundo, ninguém tem a sua digital. Então você é reconhecido pela sua digital aqui na terra. E você sabe como você é reconhecido no céu? Quem sabe? Pela minha digital, pastora. Você sabe qual que é a sua digital espiritual? A sua digital divina? Que ninguém tem igual? A voz. A voz. Pode estar o Maracanã lotado de crente dando glória, glória, glória. Se você estiver lá, não der glória, ele sabe que você não deu. Ele reconhece você pela voz. Ninguém substitui a sua adoração. O irmão do lado pode estar falando em línguas, pode estar sapateando, voando no espírito. Ele não substitui você no coração de Deus. Irmãos, quem que tem filhos? Filhos. Pastor Júnior, você tem 3 filhas? É isso? Pois é. Uma substitui a outra. Cada uma é única. Você confunde a voz delas? Eu tenho 4 filhos. Nenhum deles um substitui o outro. Cada um deles é único. Eu quero dizer que você é único para Deus. Que você não será substituído no coração de Deus, que a sua adoração não será substituída. Se você não adorar, você vai deixar Deus no vácuo. Quem está entendendo que eu estou falando da glória a Deus aí? Nós não vamos deixar Deus com saudade. Levantarei a tenda caída de Davi. Deus tinha saudade da tenda de Davi, porque ali era algo profundo, ali era algo intenso. Deus tinha saudade porque ali era algo espontâneo, porque ali era coisa sem protocolo. Aquilo ali havia simplicidade. Lembra disso, irmãos? Eu estou vendo hoje megas, outras igrejas fazendo espetáculos e shows. Quando eu vejo isso, eu lembro do templo de Salomão, lindo, maravilhoso, estupefante, riquíssimo, maravilhoso, majestoso. Mas Deus não tinha saudade do templo de Salomão.